considera qual é a importância de se trabalhar os gêneros literários nas aulas de inglês? Bem, na minha opinião, os gêneros literários compõem a dimensão estético-cultural, que é uma dimensão importante na nossa vida, constituindo nossa identidade, uma dimensão importante na formação de professores. E se língua e cultura são imbricados, os textos literários fazem emergir cultura, valores, conceitos que podem ser conhecidos, reconhecidos, problematizados e questionados. E como esse trabalho com os gêneros deve ser realizado em sala de aula? Há inúmeras perspectivas que abordam uma perspectiva com base em gêneros para o ensino, e uma delas é a perspectiva da Escola de Genebra, que é a perspectiva que eu particularmente adoto, que defende o procedimento de sequência didática, desenhado, digamos assim, desenvolvido a partir de um diagnóstico, ou seja, uma primeira produção de um texto pertencente a um gênero adequado a uma situação de comunicação específica, uma situação clara para aquele produtor de texto. Esse diagnóstico servindo, então, para orientar a elaboração de diferentes atividades que proporcionarão a aprendizagem de diferentes operações de linguagem necessárias para a refacção daquele mesmo texto, ou seja, a refacção como um princípio, refacção como um procedimento absolutamente constitutivo da aprendizagem, seja ele para um texto oral, seja ele para um texto escrito. Você poder ter essa oportunidade de olhar de novo para o texto. Na nossa escola de março foi publicada uma reportagem sobre a produção de resenhas em inglês. Além da resenha, quais outros gêneros podem ser trabalhados com os alunos do ensino fundamental? Olha, eu acho que tudo depende do objetivo. Na realidade, eu defendo que o eixo norteador para a escolha do gênero e, portanto, depois disso, para a escolha dos textos que eu vou trazer para a minha aula, é o estabelecimento de objetivos. Seja esse estabelecimento podendo ser negociado com o aluno ou previamente já delineado, são esses objetivos que vão poder alimentar, orientar, regular essa minha escolha pelo gênero. Nós já fizemos uma proposta de gêneros diversos para serem usados como instrumentos de ensino de língua estrangeira na escola. Por exemplo, trabalhar com notícia, trabalhar com artigo de opinião, trabalhar com sinopse de filme ou sinopse de livro, trabalhar com receita, trabalhar com biografias. Queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesses aspectos de o que é preciso para se produzir uma boa resenha. Acho que é preciso ler muito, ou seja, se eu vou resenhar um determinado texto de um autor, uma obra de um autor, eu tenho que conhecer muito bem tanto esse texto quanto esse autor, quanto textos outros que possam ser articulados a esse texto original, tanto em termos de semelhanças quanto em termos de diferenças, porque isso me dá um olhar crítico. Ora, se a resenha demanda uma apreciação crítica, para eu ter esse olhar crítico, eu preciso me alimentar de argumentos, e poder efetivamente sustentar esses meus argumentos. Então eu tenho que ler muito, ou seja, uma sequência didática, um trabalho didático, numa sala de aula em que resenha vai ser um instrumento de ensino. Eu tenho que proporcionar inúmeras atividades de leitura, atividades de produção e refacção desses textos, porque, como eu disse, a refacção é constitutiva do processo. Claro. E efetivamente oportunizar essa apreciação, que esse indivíduo tem direito e dever de apreciar criticamente o texto, seja ele de quem for, Às vezes a gente trabalha com resenha em sala de aula e o aluno fala assim, mas eu posso criticar o fulano? Eu posso discordar? Sim. Então esse poder,
talvez até seja fruto da falta de espaço, né, que muitas vezes o aluno tem em sala de aula. Falta espaço para ele criticar, para ele debater, para ele problematizar, para ele questionar. E para finalizar, como que deve ser um bom projeto de formação de professores de língua estrangeira para o trabalho com gêneros? Eu diria que um projeto de formação inicial, né, para professores, organizado numa perspectiva de gêneros, possibilitaria a vivência desses alunos professores, né, dos nossos alunos de um curso de formação de professores, de vivenciar em seu processo a aprendizagem de princípios para ensino, a própria concepção de linguagem como prática social, a pesquisa como constitutiva do agir docente, porque se eu trabalho com gênero, eu preciso tanto saber sobre esse gênero, quanto usar esse gênero, ou seja, o meu agir linguageiro e o meu agir prático, eles estão juntos, né, caminhando juntos, imbricados. Trabalhar com gêneros é nada mais, nada menos que a gente trabalhar com o agir no mundo. Quer dizer, o que eu preciso fazer para agir em uma determinada situação de comunicação que é posta para mim, ou que eu estou inserida. Esse agir tanto leva em conta esse meu agir com a linguagem, como o agir prático, né, propriamente dito. A reflexão como parte, né, a reflexão atravessando as leituras de mundo que eu vou fazer, quer dizer, com todos os textos, né, de circulação social que eu trago para minha sala de aula, com as diferentes pessoas com as quais eu converso, enfim, o que eu faço no meu processo de aprendizagem? Eu aprendo a ler o mundo e agir no mundo, né? Então, eu tanto aprendo a ser participante e cidadão deste mundo, quanto eu aprendo a ser, num curso de formação de professores, a ser professor nesse mundo, ou seja, eu também vou refletir sobre esse meu agir profissional. Portanto, o foco não está num domínio de técnicas ou procedimentos ou abordagens. Essas coisas, claro, constituem o agir docente. Eu preciso dominar os meus instrumentais, eu preciso dominar procedimentos, eu preciso dominar técnicas, mas o foco está no agir, né? Nesse agir. E esse agir demanda gêneros, que são artefatos simbólicos construídos socio-historicamente, que a gente recebe e que a gente cria e que a gente transforma, né? Então, a carta, por exemplo, a carta de hoje não é a mesma carta que Pero Vaz do Caminha escreveu, né? Esse gênero foi sendo reconfigurado, reconstruído por nós mesmos, né? Os meios eletrônicos, né? A tecnologia podendo proporcionar espaço para a criação de novos gêneros, porque cria novas situações de comunicação, enfim. Eu acho que uma formação de professores tem que colocar em foco esse agir, tanto com a linguagem quanto praxeológico, e possibilitar essa vivência ao aluno-professor. Então, não é falar sobre esse processo, mas vivenciá-lo.